num contrato que duraria quase 100 anos. Compreender todo o processo que culminaria na concessão para a construção do Porto da Barra do Dande não é uma missão fácil. É como se estivéssemos num labirinto apertadíssimo e com pouca claridade. Este negócio bilionário começou a ser desenhado em 2017 com a publicação em Diário da República do Decreto Presidencial 207/17 de 20 de setembro. Na altura, o Conselho de Ministros tinha acabado de aprovar o projeto de construção do Porto da Barra do Dande, com uma extensão de cerca de 198 mil quilómetros quadrados. Uma zona franca e uma zona económica. Toda essa infraestrutura seria entregue a uma empresa acabada de ser criada 3 meses antes. A Atlantic Ventures, uma empresa de Isabel dos Santos. Para que fique claro, a assinatura deste decreto aconteceu 6 dias antes da tomada de posse do presidente eleito João Manuel Gonçalves Lourenço. Mas então, qual a razão para a criação do Porto do Dande? É sabido que em 2008 o presidente cessado da República anunciou das eleições, anunciou 2 grandes projetos fundamentais. A construção do novo aeroporto internacional de Luanda e a construção de um novo porto na Barra do Dande, um porto hub, quer dizer, um porto pivô, um porto de grande dimensão, um porto que faz cada transshipment, cada trânsito com navios feeders, que são navios pequenos, e com os navios grandes, que são chamados navios madres. Quer dizer que nós teríamos um grande porto que havia de crescer em Angola e que se situaria na Barra do Dande em 2008. O que se dizia na época era que o Porto de Luanda, com a evolução registada nos últimos anos nas operações portuárias e com as projeções de tráfego realizadas, não logrará a curto prazo satisfazer as necessidades de estiva e movimentação de cargas e descargas exigidas pelo comércio nacional e internacional. É aí que surge a Atlantic Ventures, constituída meses antes da aprovação do decreto presidencial que aprova o projeto de criação do Porto da Barra do Dande. A Atlantic Ventures, Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Portuária S.A., constituída no dia 13 de junho de 2017 em sociedade anónima com sede em Luanda, na Ingombota, Rua Rainha Ginga, prédio número 177, quinto andar, com um capital de 4 milhões de kwanza. Não, estamos a procurar Atlantic Ventures, diz que é 177. Este edifício. Este aqui. Esse edifício tem aqui muitas coisas. Isabel dos Santos. Isabel dos Santos? Sim, é isso mesmo. É mesmo, né? Está
vou chegar lá. Já no que vai dar conta também. Aquilo é o escritório dela. Aqui, todos sabem que a empresa e o escritório são de Isabel dos Santos. Seguimos a indicação e usamos as escadas para chegar ao 5º andar de um prédio velho, sem iluminação nas escadas, muito menos com elevadores. Situação que contrasta com uma empresa que assina contratos milionários. À porta, nada que liga o lugar à Atlantic Ventures. Quem nos atende revela que a Atlantic Ventures não funciona neste endereço há já alguns anos. Funciona aqui ainda, Atlantic Ventures? Não, o escritório não é aqui. Onde é que é? É em Talatona. Em princípio, no edifício. Como chama o edifício da Soclínker. Mas já esteve aqui? Sim, funcionou aqui. A nossa investigação revela agora a estrutura acionista da Atlantic Ventures, Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Portuária S.A. 99% das ações pertencem ao cidadão Fidel Quiloange Assis Araújo, 0,25% a António Silvano Duarte e igual percentagem a Neuzi Silva Inglês Soule, António Yuri Augusto e Noémia da Luz Reis. O mesmo Fidel Assis Araújo também assina pela Exxon Africa Limited, registradas nas Ilhas Virgens Britânicas. A Exxon é a empresa de Isabel dos Santos que detém 40% da Esperança, que por sua vez detém 45% da Amorim, que detém 33,34% da Galp. O advogado de profissão é casado com uma das filhas de Marta dos Santos, tia de Isabel dos Santos. Documentos em nossa posse mostram que Isabel dos Santos usou o nome do seu cunhado, Fidel Assis Araújo, para registar a Niária Holding, a empresa que o ex-presidente José Eduardo dos Santos concedeu um contrato de cerca de 3 milhões para que a empresa apresentasse o projeto, base e documentação para a construção do aproveitamento hidroelétrico de Caculucabaça. Já Neuzi Silva Inglês Soule, com 0,25%, é amiga de infância de Isabel dos Santos, sua representante em vários negócios em Angola. Ela é a responsável de projetos da Urbinvest, de Isabel dos Santos, que ficaram com o plano diretor de requalificação urbana da Península do Mussulo e Luanda. Os outros acionistas são também pessoas próximas à engenheira Isabel dos Santos, portanto, consideradas pela PGR como testas de ferro de Isabel dos Santos. A nossa investigação demonstra que foi usando da proximidade ao poder que Isabel dos Santos conseguiu aprovação para entrar no negócio da Barra do Dande. Criada 2 meses antes do decreto presidencial que aprova o projeto do Porto do Dande, segundo especialistas, por acesso a informações privilegiadas, sem experiência comprovada, deixando para trás empresas que podiam disputar, por concurso público, a concessão do Porto do Dande, é sobre a Atlantic Ventures que recai a escolha direta em decreto presidencial. Este projeto também dependia do Gabinete de Reconstrução Nacional e em 2017, já quando a minha gestão como Presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda, recebemos de facto aqui visitas da engenheira Isabel dos Santos, que veio por intermédio da Urbinvest, que veio também por intermédio da Royal Asconing, que é uma empresa de consultoria holandesa, e que veio também por intermédio de uma outra empresa que julgamos nós que havia sido fundada em pouco tempo, que é a Atlantic Ventures. Portanto, fomos orientados pelo então Ministro dos Transportes, Dr. Augusto Tomás,
no sentido de começarmos a negociar o draft do contrato de concessão para o Porto da Barra do Dande. Esta concessão traz já consigo instrumentos de blindagem que colocam o Porto de Luanda numa posição subalterna, abrindo uma longa estrada para a Atlantic Ventures fazer milhões de dólares e brilhar sozinha. Ao Porto de Luanda, o decreto obriga a entrar como parceiro no negócio com capital social de até 40%. O Porto de Luanda, num prazo de 3 anos, tinha que deixar de existir aqui no Porto de Luanda, fecharmos o Porto de Luanda e, entretanto, seguirmos todos para a Barra do Dande. Mas o Conselho de Administração também tinha que deixar de existir, quer dizer, que a administração do Porto do Dande seria feita diretamente pela Atlantic Ventures. O decreto número 62/07 de 13 de agosto, no seu artigo 1º, faz referência que é constituído com reserva do Estado o terreno a ser utilizado pelo Governo para a construção de um porto, de uma base naval e de um estaleiro na nova cidade do Dande, com uma área de 197.287 km². Isabel dos Santos ficaria com uma extensão de terra maior que Portugal, Senegal, Tunísia, Grécia e Cuba. E para facilitar a vida a Isabel dos Santos e aos seus, o antigo presidente da República manda publicar em diário uma garantia de Estado, autorizando, neste caso, o Ministério das Finanças a emitir uma garantia soberana no valor de 1.500 milhões de dólares norte-americanos. É o Estado angolano a aparecer como avalista da Atlantic Ventures. No caso de esta empresa não honrar os compromissos com entidades financeiras, quem pagaria o valor é o Estado angolano. Note bem, com este valor, que também pode ser lido como 1 bilhão e 500 milhões de dólares norte-americanos, dava para construir e equipar 257 hospitais, semelhantes ao novo Hospital Provincial do Bié, recentemente inaugurado pelo Presidente da República. Toda a área à concessão do Porto da Barra do Dande é atribuído o estatuto de Zona Franca. A área adjacente à concessão é implementada uma Zona Económica Especial e o caderno de encargos seria apresentado pelo Departamento Ministerial competente. A Zona Económica Especial do Dande seria constituída por um período inicial de 60 anos. Isso quer dizer que a Zona Económica Especial estaria nas mãos de Isabel dos Santos e sócios até 2095. O Estado concedeu o direito de se construir um porto, explorar esse porto durante 30 anos. Ao fim desses 30 anos, o porto é do Estado. Mas, durante todos estes 30 anos, o Estado recebe uma renda fixa e variável do porto, bem como as taxas, e também, obviamente, participa na toda a parte da supervisão, toda a parte da autoridade, ou seja, toda a parte que é a parte da autoridade do Estado, ele continua a exercer dentro do porto, ele não se ausenta. Mas o investimento é realmente um investimento privado. Portanto, como se trata de um investimento privado, a lei que se aplicou foi a lei das concessões e não a lei da contratação pública. Regra geral, não se constrói um porto sem que se realiza concurso público internacional, porque os portos custam muito caros. Entanto, entregar a uma única pessoa, a uma única empresa, não nos pareceu correto. Regra geral, seguindo as normas
não só a nossa legislação, que também não permite, e seguindo as normas internacionais, não nos pareceu correto esta atitude. Entregar a alguém uma estrutura, uma infraestrutura como aquela e ser gerida e construída por entidades singulares, isso não nos é correto. Não é correto para o país e nem para o mundo, não é? Porque nunca vi um porto a ser construído por uma pessoa e que detém um determinado valor, que nós sabemos como, porque primeiro é que podemos ver logo pelo valor da garantia soberana que aí existia, não é? Que significa dizer que o próprio Estado é que se estava a endividar. Portanto, não é correto. Não é correto, quer dizer que o pensamento aí não foi bem-vindo. Os custos totais da primeira fase do projeto foram avaliados em 2.500 milhões de dólares norte-americanos, incluindo todo o investimento, estruturação legal e financeira do projeto, custos financeiros, não financeiros e margem para a inflação. O que se previa no contrato celebrado relacionado com a cobrança e recuperação, apenas a concessionária, no caso a Atlantic Ventures, estava reservado este direito. É a Atlantic Ventures quem decidiria sobre os valores a cobrar a título de direitos portuários e tarifa, cabendo-lhe apenas a comunicar ao Estado a título informativo. Após as eleições de 24 de agosto de 2017, todas as intenções da Atlantic Ventures começaram a merecer questionamentos do novo titular do Poder Executivo. 11 meses após a adjudicação, o presidente João Lourenço manda publicar em Diário da República a exoneração de Augusto da Silva Tomás, do cargo de ministro. Decreto Presidencial 157/18, considerando que o Decreto Presidencial de 20 de setembro foi aprovado mediante um procedimento de contratação simplificada, a adjudicação de construção do Porto da Barra do Dante e tendo em conta o valor elevado do investimento por realizar, o Presidente considera necessária a abertura de um concurso público internacional. E no mesmo despacho presidencial, João Lourenço usa do seu poder discricionário e manda recolher a mesa do banquete a que a Atlantic Ventures estava sentada. No artigo 1º é revogado o Decreto Presidencial 207/17 de 20 de setembro, que aprova o projeto do Porto da Barra do Dante por não ter cumprido com os preceitos legais. Doía-me o coração. Por quê? Porque são coisas que devem ser seguidas por regras. Existem regras, normas a seguir, procedimentos. Agora, entregar algo de mão beijada para depois enriquecer uns e empobrecer outros, o país é que estava a afundar-se. Desculpa-me lá, mas eu sou muito frontal a isso e eu digo, doeu-me o coração. Mas, felizmente, agora as coisas estão tão claras e ultrapassadas.